Buenas, buenas! Hoje o nosso estudo sobre Jesus, Mateus capítulo 14. Buenas, 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 jogados! Estamos cá, vivo! Hoje nossas quartas com Jesus. Hoje nossa live é sobre vida e obra de Jesus, especificamente sobre Mateus capítulo 14. Então você que está chegando agora aqui, vamos curtir, vamos multiplicar a entrega dessa live aqui para mais pessoas. Hoje a nossa reflexão sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Vamos fazer várias comparações, porque é relatado isso aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos ver o que isso tem a ver com o Antigo Testamento também. Enfim, vai ser um tempo precioso. Então eu peço o seu apoio patrocinando essa reflexão, patrocinando essa live. Como é que você patrocina isso aqui? Enviando para outras pessoas. Okay? Quando você envia para outras pessoas, você me ajuda a gente a ajudar mais gente também. Legal? Quem está chegando comigo aqui, ó? Estamos em duas plataformas, ok? Nessa plataforma aqui, quem está chegando? Andréia Brejola, Gleudes, buenas, buenas, Gleudes. Um abraço para a família aí. Ediciones, maravilha. Quem está chegando aqui, ó? Darlan, Matheus, Jussá, Ana Borges, Vando Araújo, Josi, Jonathan, Carlos Baruch. Olha só, um abraço, Carlos Baruch. Valeu, Kleber. De onde vocês estão me acompanhando? Compartilha comigo aqui de onde vocês estão me acompanhando aqui, para eu dar um abraço, mandar um abraço aí para sua cidade. De repente você está fora do Brasil como eu também. Compartilha comigo aqui. Em 2 minutinhos começamos a nossa reflexão, nosso estudo hoje sobre vida e obra de Jesus, Mateus capítulo 14. Olha o Kleber. O Kleber Londrina. Que show! Josi, Monte Santo, Bahia. Que legal, conheço Monte Santo, Bahia, com certeza. Já preguei em Monte Santo, Bahia, inclusive. A Rosa, cheguei, saudades de você, jogador. Rosa, você some? Como é que faz? Hein? Não vou fazer isso não, puxa vida. A Gleudes está no Brasil, Gleudes. Que bom. Que bom, Gleudes, está no Brasil. Em Mogi das Cruzes, mais especificamente, né? O Carlos Baruch, os seus vídeos são esclarecedores, gostei muito. Que show, brother. Que bom que eu estou conseguindo ajudar vocês também. Show de bola. Muito bem, fico feliz com isso. Me ajude então, né, compartilhando os vídeos, comentando sempre para a plataforma engajar e a gente conseguir ajudar e alcançar mais pessoas. É importante. Karine apareceu por aqui, é? Aqui, ó, a sua graça me basta. Um abraço, tamo junto. Ana Borges, eu estou falando de Corumbaíba de Goiás. Uau, 50 km aí de Caldas Novas, muito bom.
Excelente. Então você está na terra do Piqui, em Goiás. Que bom, Ana. Deus abençoe você aí, ó. Santo Antônio da Platina, no Paraná, Rosa. Que legal. Que legal. Um abraço aí para o pessoal de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Paraná, terra da minha mãe. Kleber, ainda bem que existem pessoas do Evangelho igual a você. Pô, cara, fico feliz em poder estar contribuindo com a vida de vocês. Show de bola. Bora lá então? Bora baixar esse som aqui pra gente já ter um tempo de reflexão também. Um tempo de leitura bíblica aqui, de estudo bíblico na verdade. Nossa reflexão hoje é sobre Mateus capítulo 14. Sabe que aqui todas as quartas são as quartas com Jesus. O que significa isso? Toda quarta-feira, 7h07 da noite, eu estou ao vivo aqui para a gente estudar a respeito da vida e obra de Jesus aqui nos Evangelhos. Tá legal? Então, traga a sua Bíblia sempre, abra a sua Bíblia, pegue caneta, papel aí, que a gente vai tirar um tempo de boa reflexão. Depois eu vou responder algumas perguntas também, como sempre faço. Olha a Silene aqui, ó. Buenas, buenas, Silene. Leopoldina, de Minas Gerais. Muito bem. Que legal. Seja muito bem-vinda. Um abraço aí para o povo bonito de Leopoldina. Show de bola. Vamos lá. Mateus capítulo 14, o verso número 13 em diante. Você conhece a história já. Ok? A história da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Eu vou lendo aos poucos aqui, mas eu quero começar dizendo o seguinte, ó, o milagre da primeira multiplicação dos pães e peixes é o único milagre que é relatado em todos os 4 evangelhos. Então nós temos Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 e João capítulo 6. Então nesses 4 textos nós temos o relato desse milagre aqui, certo? E certamente, na verdade, é um dos milagres mais famosos de Jesus, não tenha dúvida. Entre os cristãos e os não cristãos. Então, quer dizer, pessoa dentro da igreja, fora da igreja, pessoa que é cristão, que não é, conhece esse milagre. Porém, alguns passam reto, passam desapercebidos aí sobre alguns detalhes específicos que a gente vai conversar hoje. Bom, a multiplicação dos pães e peixes ocorre no meio do período, é um período, na verdade, né, o contexto dessa história aqui é que é um período de muita popularidade de Jesus. É após a Páscoa e antes, um ano aproximadamente antes da sua morte. Nesse episódio especificamente, Jesus está recebendo de volta os 12 discípulos que tinham sido enviados por ele, ok? Para pregarem no reino de Deus aí em muitos lugares, expulsarem demônios, curar enfermos, etc. Então Jesus está recebendo. Junto com isso, Jesus recebe a notícia, uma notícia muito triste, que era a morte do seu primo, a morte de João Batista. João Batista tinha acabado de morrer também. Então os sentimentos de Jesus estão bem aflorados ali. Jesus estava muito triste, ele se afasta por um determinado momento, ele vai para um lugar deserto, se afastando, mas junto vai uma multidão. A multidão segue Jesus e os seus discípulos para uma região afastada que tinham ido. Nesse momento, todos teriam dificuldade de encontrar comida na volta para casa, pois eles estavam muito longe de qualquer comércio. Vendo essa situação, Jesus depois realiza um milagre, ok? Vamos lá, eu quero abordar com vocês 4 situações específicas, e antes de eu abordar essas 4 comparações que nós vamos fazer aqui com textos do Antigo Testamento, eu vou discorrer um pouco a respeito do próprio texto aqui para a gente entender melhor o que acontece nessa história. Bora lá então? Então vamos lá. Mateus 14, versículo 13 diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então Jesus estava recebendo de volta os seus discípulos e recebe a notícia de que o seu primo, o profeta João Batista, tinha morrido. Jesus estava triste com aquela situação, então ele se aparta, ele vai para um lugar deserto,
ok? De repente para ele estar só com seus discípulos depois da missão que eles tinham cumprido, para ele refletir, pensar, para ele ter o seu momento de luto ali também. Jesus tinha isso, você vê em Lázaro, quando Lázaro morre, por exemplo, né? A reação de Jesus. Enfim, Jesus vai, só que uma multidão vai e o segue. Uma multidão chega junto com Jesus. E Jesus é movido de íntima compaixão. Quer dizer, uma multidão vai para um lugar deserto, que era longe, eles andam muito, não estão nem preocupados se tinha comida, não tinha comida, se iam morrer, se iam ficar vivos. Enfim, eles vão porque eles começaram a crer. Jesus estava no auge do seu ministério. E essa multidão segue. Jesus é movido por compaixão. Pergunta que eu faço a você: o que te move? Compaixão? Compaixão é algo que move o seu coração? Porque em Jesus aqui ele é movido por isso. Não interessa a tristeza que ele estava passando. Ele deixa a sua tristeza de lado para que ele possa agora ser compassivo com aqueles que precisam. Isso significa que uma vida em Deus não é governada pelos nossos próprios sentimentos. Uma vida no Senhor não é movida pela circunstância do momento. Eu vejo as pessoas hoje serem muito movidas pelas circunstâncias do momento. Mas uma vida com Deus é feita de constância. Quando Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5 que o fruto do Espírito também é fé, ele usa uma expressão ali do grego pistis, que significa lealdade constante. Então, constância é a palavra que mais define a realidade prática da fé. Constância. E Jesus aqui, mesmo triste com a morte de João Batista, ele ainda esboça compaixão àqueles que precisavam. E a gente precisa parar e refletir um pouco sobre isso. Quem é que move a sua vida? Quem governa a sua vida? Circunstâncias ou Cristo? Pare e reflita um pouco sobre isso. Versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto. Apresentaram 3 problemas para Jesus. O lugar é deserto. A hora já é avançada. Despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. O primeiro problema que eles apresentam para Jesus é que o lugar é deserto. Mas o lugar não era deserto simplesmente de pessoas. Porque haviam mais de 5.000 pessoas aqui. Era deserto porque não tinha uma padaria, não tinha um mercado, não tinha um lugar para eles comprarem comida. Era deserto porque não tinha onde eles se abastecerem, se alimentarem. É esse tipo de deserto. A hora já é avançada, quer dizer, já estava acabando aquele tempo ali, o negócio ia ficar complicado se eles não dessem um jeito. E eles estavam com fome, precisavam comer. Perceba que aqui é uma realidade física, real que acontece. É literal isso aqui. Mas isso nos remete a uma realidade espiritual que a gente vive. Nós vivemos hoje em dia envolto a muitos lugares que são desertos. Existem muitos lugares desertos. Não deserto de pessoas, porque o mundo hoje tem cerca de 7 bilhões de pessoas. Na sociedade tem milhares de pessoas. Eu não estou falando de deserto de pessoas. Eu estou falando de deserto de alimento. E que tipo de alimento se eu estou falando de uma questão espiritual agora? Eu uso esse texto literal para trazer uma realidade espiritual para a gente agora. Lugar deserto porque não há lugar do pão. Que pão? Pão da vida. Não há pão da vida e não há água da vida. Quer dizer, há muitos lugares que Cristo não tem sido manifestado. Há muitos lugares que a igreja não se manifesta. Há muitos lugares que as pessoas não conhecem a Deus, não se relacionam com Deus. Há muitos lugares de proibição, de perseguição. Há muitos lugares desertos, espiritualmente falando. Muitos desses lugares. E aqui também, a segunda lição, a hora já é avançada, significa o quê? Eu posso trazer para uma realidade espiritual. O tempo está acabando, nós estamos nos finais dos tempos, vamos esperar o quê? O mundo hoje, e quando eu digo mundo, o mundo religioso principalmente, corre atrás do vento, só de coisas materiais, só se alegra com coisas materiais, só entristece com coisas materiais, tudo gira em torno de coisas materiais, e a nossa vida eterna, onde está? Tudo vai acabar daqui a pouco, pessoal.
Jogados tudo daqui a pouco acaba. Os ponteiros estão se encontrando. Jesus está voltando. Você creia ou não? Ah, mas eu não acredito. Você não precisa acreditar. Ele está voltando. Ele não voltará porque eu acredito ou não. Ele voltará porque é uma promessa. E tudo aquilo que ele falou há 2000 anos atrás já tem se cumprido. Eu particularmente creio numa linha escatológica que ensina que tudo isso já se cumpre há 2000 anos. Eu não creio particularmente que vai haver um tempo específico de grande tribulação, uma pessoa que é o anticristo e tal. Eu não creio em nada disso aí. Nada disso. Jesus está às portas, está voltando, e a igreja evangélica, a igreja católica está se matando atrás de coisas terrenas. Você vê os pregadores da televisão, eles ensinam você a viver muito bem nessa terra, tá? E aí, passa essa terra e faz o que daí? A hora já é avançada. Uso uma realidade literal do texto de Mateus aqui para despertar você para uma realidade espiritual. A hora já é avançada. E outra, não existe amanhã para quem morre. Não tem amanhã para quem morre. Preste atenção nisso. Como é que você está diante da hora avançada? Como está a tua vida espiritual? Como está a tua vida com o Senhor? Como? O lugar é deserto, tem muitos lugares que... E nós atuamos, vocês sabem que a gente atua em lugares não alcançados, em lugares fechados, lugares complexos. Quando você decide fazer parte dos Jogados para Fora, você decide fazer parte de um propósito de vida, não é de um negocinho de internet, de vídeo só não. A nossa história não termina e não começa aqui na internet, são mais de 20 anos já. Em mais de 40 países, nos lugares desertos, em povoados do sertão, em tribos indígenas, quilombolas, campos de refugiados no Oriente Médio, lugares na África, lugares de guerra, de catástrofes, lugares desertos, onde as pessoas estão clamando, estão pedindo, estão com sede, com fome. Mal elas sabem, mas estão com fome e com sede de Deus. A alma delas clamam. Quando você entra para os Jogados para Fora, quando você entra para o Detox, quando você entra para a Escola Divergente, quando você entra conosco, você está nos auxiliando, nos ajudando, acreditando nisso, investindo a sua vida, o seu dinheiro nisso, a alcançar lugares desertos, porque a hora é avançada e a multidão está faminta. Esse é um terceiro desafio, a multidão faminta. E diante de uma multidão faminta, vamos continuar o texto aqui, ó. Jesus, porém, lhes disse... Não é mister que vão. Dá a vocês de comer. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Os discípulos tinham acabado de voltar de uma missão, onde eles pregaram o reino de Deus, onde eles expulsaram demônios, onde eles curaram enfermos. E diante de uma multidão faminta, qual é a reação dos discípulos? Simplesmente... Aí você vai pegar num outro texto, outro evangelista, ele fala o seguinte, olha, Filipe foi perguntado por Jesus, e aí, o que vocês têm aí? Não temos nada. Essa foi a primeira resposta, não temos nada. Aí ele lembrou, se não, 5 pães e 2 peixes, né, que um garoto aqui tem. Quer dizer, eles não têm a ousadia de assumir a responsabilidade naquele momento. Jesus fala, olha, eles estão famintos, então dê vocês de comer. Vamos voltar para a analogia espiritual? Se há uma multidão faminta de Deus, faminta espiritualmente aí, qual é o nosso posicionamento? Orar por eles pelo amor de Deus. Se você ainda é daqueles que fica com um grupo de intercessão por missões pelo mundo, planeta Terra, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Acorda para cuspir, como diz. Aqui não era momento de orar por eles. Jesus fala assim, dê vocês de comer. Jesus nunca ensinou ninguém assim, eles estão assim? Ore por eles. Nunca teve isso. Quem que foi o desinformado que inventou esse negócio? As multidões estão famintas? Vamos orar por eles então. Os missionários estão famintos? Vamos orar por eles então. Eles estão passando fome? Vamos orar por eles então. Jesus é direto e reto. Ele diz assim, olha, dai vós de comer. Vai você lá e resolva isso. É interessante quando
alguns missionários, e nós passamos por isso algumas vezes também, eles estão precisando de auxílio, precisando de apoio, e o que o pessoal faz? Vai orar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você que gosta de grupo de intercessão, a sua intercessão paga a gasolina do carro que você usa? Você para no posto, fala assim, viu, frentista, aqui é a gente que abastece, ok? Mas aí no Brasil você vai aí, ô frentista, coloca R$ 100 aí. Tá? Aí é hora de pagar, opa, eu vou orar por você. Tá bom? Faz aquela compra no supermercado. Enche 3 carrinhos assim, ó, até o talo. A hora de pagar, vou orar por você. Fala isso pro caixa? Mas acredito que na hora de pagar aluguel você faz isso, não faz? Já deve ter feito várias vezes, né? Ao invés de pagar aluguel, faz o quê? Vou orar por você. Se o ministério de intercessão por missionários funciona bem, deveria funcionar para a vida delas. Nunca pagou aluguel com oração? Nunca pagou mercado com oração? Nunca colocou gasolina no carro com oração? Então vamos fazer o seguinte, quando você começar a pagar aluguel, fazer compra no mercado e abastecer o carro com oração, aí você ora pelo missionário também, tá bem? Enquanto isso a gente tem que contribuir, ajudar a sustentar. Enquanto isso a gente tem que abraçar, adotar, cuidar. Que é interessante como a nossa oração resolve o problema deles, mas não resolve o nosso, né? Que hipocrisia evangélica é essa, né? Grupo de intercessão da igreja ora para que o missionário lá consiga pagar o aluguel, mas o seu aluguel você paga com dinheiro, né? Hipócrita. Igreja evangélica é uma tremenda de uma hipócrita. Uma tremenda de uma hipócrita. Se oração resolve, então resolva os seus problemas com oração. Mas a gente sabe que não é assim, né? Mas para os outros vale. Porque não é comigo mesmo. As meninas estão sendo vendidas como escravas sexuais. Olha, meu coração dói. Olha, quando o Everton fala sobre isso, eu choro. Sabe, olha, eu vou orar por elas. Não ora não, filhão. Vamos comprá-las. Vamos comprá-las. Vamos abraçá-las. Vamos até elas. Vamos embora, vamos para cima. Oração, eu já ensinei vocês, é relacionamento com Deus. E orar uns pelos outros faz parte da nossa relação com Deus. Agora, isso não é ministério. E isso não tem a ver com aquilo que Jesus nos potencializou para fazer. Jesus não potencializou ninguém para orar. Mais ou menos. Nem mais e nem menos. Aqui é muito claro o texto. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse... Eles não precisam ir. Dê voz de comer. Vai lá e dê de comer. Resolva a parada. Essa é a questão. Quer orar? Ora pela sua vida, para você transformar a sua vida, transformar a sua história. Os fariseus também faziam isso. Eles ficavam orando nas esquinas. Enquanto isso, Jesus ficava curando, pregando, anunciando, abraçando, visitando. Jesus sempre tinha um verbo. E sempre estava, esse verbo aí sempre estava no gerúndio, né? Caminhando, curando, fazendo, indo, etc. Sempre assim. Versículo 17. Então lhes disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Quem não está acostumado a agir, nunca reconhece o que tem na mão. Pegou? Quem não está acostumado a agir, olha aí, essa é uma pérola aí, viu, Jussá? Quem não está acostumado a agir, nunca reconhece o que tem em mãos. Dá uma camiseta bonita essa daí. Veio agora. Tinham 5 pães e 2 peixes. Só que a gente é tão hipócrita que a gente não reconhece o que tem em mãos. É pouco, né? É pouco para você, é pouco para mim. Mas esse pouco nas mãos do Senhor multiplica. Esse pouco nas mãos do Senhor multiplica. E se eu não for fiel no pouco, como é que serei colocado no muito? Não existe pouco ou muito no reino de Deus. O que existe é fidelidade, o que existe é compaixão, solidariedade. O que existe é entrega, é coração voltado para o reino de Deus. É isso que existe. Deus não olha pouco ou muito. Por isso que a ideia de 10% de dízimo, na minha concepção, ela é esdrúxula, ela é mesquinha. 10%, tudo é dele. A questão é quanto que o senhor quer agora? O que o senhor quer fazer agora com isso? O que o senhor quer fazer agora com isso? Hein?
que é que o senhor quer fazer? Tem moral? Acaba o mês, recebeu o salário, coloca em cima assim, ó, e agora, Deus? O que é que o senhor quer? Tudo é do Senhor, minha vida é do Senhor, o senhor quer que administre como agora? Isso aqui. Vamos conciliar? O que o senhor quer? Minha casa, meus filhos, esposa, etc e tal, carro e tal, necessitados, projetos que o Everton realiza, o que o senhor quer? A gente tem moral de fazer isso? Não, o que a gente faz? 10% do Senhor para manter o meu patrimônio. Aí eu vou dar uma oferta para Deus multiplicar o meu patrimônio. Os malafaias perturbados da vida pregam isso. Dá até nojo um negócio desse. 18. E ele disse, trazemos aqui. Então, mandando que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo orou os olhos ao céu, e os abençoou. Ele agradeceu o Senhor, e fez o quê? E entregou para os discípulos. É isso que ele fez. Ele pega o pouco, entrega ao Senhor, e pronto. Ali o milagre aconteceu. E todos comeram e saciaram-se. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e homens e crianças. Você sabe que num lugar onde tem 5.000 homens, tem no mínimo o dobro de mulher, né? Normalmente é assim. E onde tem um monte de mulher, imagine só, 5.000 homens, umas 10.000 mulheres, dá umas 15.000. Quantas crianças você acha que tinha ali? Fish! Tinha umas 30.000 pessoas ali, pelo menos, que comeram. Agora, 4 comparações para você aqui, ó. Vamos lá. Marca aí, ó, 4 comparações. Primeiro está lá em Êxodo, capítulo 16. Já vou ler as mensagens, ok? Jesus é maior que Moisés. Moisés, no deserto, alimentou o povo hebreu que tinha acabado de fugir do Egito com maná. Maná é o pão que desceu milagrosamente dos céus para alimentar Israel. Como eu falei para vocês, Êxodo capítulo 16. Jesus, por sua vez, alimentou o povo com o pão de cevada por 2 vezes. Essa comparação é feita no próprio relato bíblico, quando algumas pessoas questionam Jesus sobre as suas obras, comparando com os antepassados do deserto comendo maná. Nessa situação, Jesus deixou bem claro que ele é superior quando declarou, João 6, versículo 32 em diante, tá? Eu vou ler o texto para vocês aqui, ó. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Você entendeu a comparação que eu fiz aquela hora? Usando uma realidade literal para uma questão espiritual, para uma realidade espiritual. Jesus é o pão, Jesus é o verdadeiro alimento. Jesus é o enviado dos céus. O maná parou para o povo de Israel, o povo hebreu, quando entraram na terra prometida, mas Jesus é o pão que dá a vida eterna. Jesus demonstra que é maior que Moisés e que fará coisas muito maiores do que Moisés fez. E sabe quando nós vai parar o maná, que é o próprio Senhor em nós? Quando nós formos para a terra prometida. Da mesma forma que maná cessou quando eles entraram na terra prometida. O maná vai parar para a gente quando nós entrarmos na terra prometida. Até lá, ele é o pão que nos alimenta. E nós precisamos levar esse pão para as outras pessoas também. Segunda comparação, Jesus é maior que Eliseu. O milagre da multiplicação de pães não é novidade na Bíblia, ok? Eliseu fez isso também. Marca aí, ó, 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva todos. O auxiliar de Eliseu perguntou,
como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda vai sobrar. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44. Então esse milagre de multiplicação já havia acontecido lá. Jesus, porém, demonstrou ter poder de realizar obras superiores a que Eliseu realizou. O profeta multiplicou 20 pães e algumas espigas verdes para 100 homens. Em contrapartida, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças ainda. Além do milagre em si, outra característica que marca a semelhança dos relatos é a presença de auxiliares. Em 2 Reis, a gente vê um auxiliar de Eliseu, realizando essas tarefas braçais, entregando os alimentos, etc. Okay? E em João 6, os apóstolos são seus auxiliares, mas Filipe e André são os discípulos em destaque ali que conversam com Jesus diretamente. Então há uma comparação entre Jesus e Eliseu, vendo que Jesus supera as ações dos profetas do passado e realiza tais. Eles acreditavam nessas ações dos profetas. Por isso tudo isso chama muita atenção na época de Jesus também. Não foi algo que nunca se tinha ouvido falar. Agora, detalhe. Até esse presente momento, 400 anos eles ficaram sem relação com profetas. Lembra? Entre Malaquias e Mateus tem uma folha em branco, já dei esse estudo para vocês. E nessa folha em branco aí existe o quê? 400 anos, o período interbíblico, intertestamentário. 400 anos de silêncio. Aí vem João Batista, logo Jesus aparece. Quer dizer, olha só, eles estão tendo contato agora com, vamos dizer, um compilado dos profetas do Antigo Testamento na pessoa de Jesus. Isso é fantástico, poderíamos falar só sobre isso aqui. Uau! Vamos lá, terceira comparação. Pega essa daqui agora. Olha só, Jesus é melhor que Herodes. Tanto no relato de Mateus quanto no relato de Marcos, o episódio da multiplicação de pães e peixes ocorre logo após a morte de João Batista pelas ordens de Herodes. E é assim de propósito, para fazer comparações e contraposições. Olha só que interessante isso aqui. Herodes era rei na época de Jesus. Por sua vez, Jesus era eleito como rei pela população. Como demonstra o fim do milagre lá em João capítulo 6. A gente vai ler aqui também já já. Ó, João 6,15 diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, ou pegá-lo, né, para o fazerem rei, tornou-se a retirar e ele só foi para o monte. Olha só. Então quer dizer, Herodes tinha o seu reinado da forma que tinha, mas Jesus é eleito rei pelas pessoas ali, mas não aceita isso. Logo depois desse milagre da multiplicação aqui. Esse relato está em João capítulo 6. Lembra que eu falei nos 4 evangelhos tem esse relato. O rei Herodes fez um banquete no aniversário de Herodias, mulher de seu irmão, em que estava presente a alta classe da sociedade. Marcos capítulo 6, versículo 21 agora. Nesse banquete, finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Então, naquele momento ali, olha uma comparação. Naquele momento, o rei Herodes oferece um banquete. Naquele momento, o rei eleito pela população oferece um banquete ali no deserto também. Nesse banquete de Herodias, ele pediu o quê? A morte de João Batista. E assim aconteceu. Por outro lado, Jesus e seus discípulos e toda a multidão estavam num lugar deserto. Todos tinham poucos recursos e certamente teriam dificuldades de comer. Se não fosse embora logo, Jesus então realizou milagres e alimentou a multidão. Eles iam morrer se não fossem embora logo. Então Jesus vai e realiza o milagre. Por fim, Jesus é o rei sobre a criação. E sua obra da cruz, a ressurreição, é a consumação desse reino.
que ele mesmo pregou durante toda a sua vida. Jesus conquistou seu reinado em humildade e alto sacrifício, um rei completamente fora dos padrões do mundo. Então nós temos o rei Herodes, pouco antes fazendo um banquete, matando o primo de Jesus. Nós temos um rei aclamado pela população, Jesus, fazendo um banquete sem nenhum tipo de recurso, gerando vidas para as pessoas. Nós temos dois tipos de reis simultâneos aqui acontecendo praticamente, porque tinha acabado de acontecer a história de João Batista na festa aqui de Herodes, ok? E agora Jesus vai e faz alguma coisa semelhante, mas gerando vida e sendo aclamado pelo rei, como rei, aliás. E por último, Jesus é melhor que os fariseus. Os fariseus eram os líderes religiosos daquela época. Eram aqueles instruídos acerca da palavra e ditavam as normas para as pessoas. Jesus é constantemente criticado por esses fariseus durante o seu ministério. Quando terminou o seu famoso Sermão do Monte, né, lá em Mateus capítulo 5, por exemplo, as pessoas preferiram o seu ensino. Pessoas começam a seguir Jesus ao invés dos fariseus. Mateus capítulo 7, versículo 28, diz assim: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei ou escribas. No cenário da multiplicação dos pães, Jesus se compadece pelas pessoas, não apenas porque elas passariam fome na volta para casa, mas porque ele teve compaixão. Depois de ver a cena da grande multidão e ter se compadecido, Jesus faz 3 coisas para suprir essas ovelhas perdidas. Primeiro, começou a ensinar. Segundo, curou os doentes. Vamos aqui colocar os textos bíblicos. Começou a ensinar a multidão. Marcos capítulo 6, versículo 34. Curou os enfermos. Mateus 14, 14. E alimentou a todos. Aí nós temos Mateus 14, versículo 13. Nós temos Marcos 6, 30. Nós temos Lucas 9, 10. Nós temos João capítulo 6, 1. Tudo o versículo em diante. E eu fecho com o seguinte: Jesus é o verdadeiro e maior pastor do povo de Deus. Ele nos resgatou, curou, ensinou, supriu as necessidades que ele haveria de suprir. Ele é quem cuida do nosso coração e quem devemos seguir. Enquanto os fariseus ensinavam sobre a sua própria inteligência ou interpretação, sua própria arrogância, Jesus faz o quê? Jesus ensina, direciona, Jesus cura, Jesus supre, Jesus cuida em geral. Pastor é aquele que cuida, não é aquele que prega. Os fariseus pregavam. Entendeu? Hoje em dia o pastor é visto como aquele que prega. Vai lá no domingo e prega. Não, o pastor não é aquele que prega. Os fariseus pregavam também, quase todos os dias. Mas o exemplo de Jesus é, além de pregar, é ensinar. Além de ensinar, é estar junto e ser sensível às dificuldades das pessoas. E além disso, é agir em prol do suprimento dessas dificuldades das pessoas. Jesus é superior aos fariseus da época, os religiosos. Jesus é superior ao rei da época, a Herodes. Jesus é superior
aos profetas do Antigo Testamento, como Eliseu, e Jesus é superior ao libertador do povo do Antigo Testamento, que foi Moisés. Esse é Jesus apresentado em Mateus, capítulo 14. Bora ler essas mensagens aqui. Bora ler essas mensagens aqui. Tem gente nervosa que entrou aqui, tem gente que me odeia que entrou aqui nessa plataforma aqui. Ó. Beijo no seu coração. Quem que me escreveu aqui, ó? Gui Faria. Beijo, Gui. Beijo no seu coração, Gui. Você me xingou pra caramba aqui, tá tudo certo, cara. Um beijo. Beleza? Tá tudo na paz, irmão. Fica na paz, cara. Cada um dá aquilo que tem, brother. Ok? Amo você aí, ó. Segue a vida. Segue a vida. Vamos ver aqui, ó. A sua graça me basta, colocando aqui, ó. Olha, fomos acostumados a entregar os dízimos e ofertas e ao pastor, né? E o pastor que se vire. Nos tornamos preguiçosos e terceirizando para os outros o que nós poderíamos fazer. Bom, é verdade, viu? Eu gostaria de saber o seu nome, a sua graça me basta. Mas é verdade mesmo, né? As pessoas terceirizam. Eu sempre ensino que essa questão das ofertas, por exemplo, ajudar o próximo, ser solidário, tudo isso faz parte, a gente tem que viver assim mesmo. Isso é ser o reflexo de Cristo. Agora, é claro que existem recursos que a gente precisa colocar aos pés, né, de pessoas que são vocacionadas a administrar para que o evangelho avance em lugares não alcançados, como se fazia em Atos, por exemplo, né? Isso é importante. Então as duas coisas, elas devem caminhar. Agora, dízimo, você já sabe meu ponto de vista sobre dízimo, né? É antibíblico, não é bíblico, né? Lúcia, a sua graça me basta é a Lúcia. Ô Lúcia, maravilha. Glória a Deus, então. A Lúcia que está no detox. É? Lúcia que vamos conversar amanhã? É isso? Ela e o esposo e tal? Show de bola. Muito bem. Muito bem. Deixa eu ler essas mensagens aqui, ó. Vamos lá. Vamos continuar compartilhando aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. O Matheus colocou, Paulo Júnior fala que quando vê a notícia, essas notícias ruins, né, na TV, ele vai pro quarto e ora. É natural, cara. Todo legalista faz isso, cara. Que é o que eles têm para oferecer. O legalista religioso, ele tem para oferecer o quê? Terceirização para Deus. Vai lá, Deus, e resolve essa parada aí. Esse é o legalista religioso, ele sempre vai terceirizar para Deus. Porque na verdade ele é um broxa. Legalista é um broxa, ok? Ele não tem peito para assumir a responsabilidade. É muito mais fácil jogar nas costas de Deus, né? Caras como ele, por exemplo, que vive de dízimo das pessoas aí, sempre terceirizando a responsabilidade para Deus e fica dando uma de santão aí, falando sobre pecado. Bom, cada um prega sobre aquilo que vive, né? Entendeu a mensagem? A Isa, pastor, preciso te contar algo. Manda ver, Isa, então, show de bola, muito edificante. Valeu, pessoal. Aqui, ó. Caroline, obrigado. Tudo que eu quero é conhecer mais Jesus. Bora, Caroline. Tá com a gente no Detox? Espero que sim. No Detox, sabe que temos um grupo do WhatsApp dos discípulos radicais. E todo dia está sendo muito edificante. Comunhão tremenda lá. Rosane, esse amém foi errado, era pro pastor. Tá bem, tá certo, Rosane, tá tudo certo então. Vlad, o estudo da palavra é muito importante, é verdade, é essencial na verdade, né?
Ah, Carol, o Carlos Baruch tá assistindo uma live com a família. Um abraço pra família aí do Carlos Baruch. Então, um abraço. Deus abençoe vocês aí. Um abraço pra toda a família. Que bom, ligadinhos aqui comigo. Puxa vida, show de bola. Logo, logo, então, Carlos, né? Participe com a sua família aí do nosso encontro. A gente tem um encontro mensal. Ok? A gente tem um grupo exclusivo do WhatsApp, né? Quem está no Detox entra para esse grupo e a gente tem um encontro mensal aí. A gente pode ver sua família também, todo mundo se encontrar, tá bom? Beijo no coração de vocês aí, ó. A Isa. Aliás, vou ler aqui da Kel e aí eu já leio da Isa aqui, ó, sobre o livro que ela leu. Kel, poderia falar um pouco sobre o casamento? Eu vivi 11 anos com meu esposo. Nós nos casamos dia 19/10/2021. Mas só no civil. Minha família diz que não temos a bênção de Deus, porque não teve o religioso. Kel, eu só vou responder isso aí pra você agora, porque porque você merece essa resposta. Você casou dia 19/10/21 e deve estar agoniada com essa situação, ok? Por quê? Porque eu vou fazer uma live específica falando sobre todas essas questões aí de casamento na Bíblia. Nós vamos trazer os contextos bíblicos, casamento, divórcio, separação, isso e aquilo e tal. Vamos falar sobre tudo isso numa live específica que eu vou anunciar para vocês logo logo. Tá ok? Mas vamos lá. Kel, você casou dia 19/10/21 no civil. Kel, fique em paz. O mais importante é, vocês estão com o Senhor? Você tem relacionamento com Cristo? Segue a vida, querida. Não existe essa questão de casamento no religioso. Isso é totalmente humano. Ah, mas é legal, mas é bom o simbolismo. Simbolismo, é símbolo, não é princípio. Não é o valor de Deus, não é doutrina. Símbolo é símbolo, só isso. É legal, é bonito, é interessante, mas não tem nada a ver com a bênção de Deus, minha filha. Ok? Eu, como pastor, você acha que eu vou dar a bênção pro seu casamento? Acorda pra vida, gente. Acorda. Eu posso simbolizar aquilo naquele momento. No máximo isso. Agora, a vida de vocês com o Senhor é que vai dizer se é uma bênção, se tem a bênção de Deus ou se não tem a bênção de Deus. Quando você tá com o Senhor, pronto, você tem a bênção de Deus. Quando você não tá com o Senhor, você não tem a bênção de Deus. Mesmo que eu ore, coloque a mão, unja, joga 1 litro de óleo. Ok? Não existe casamento no religioso, na Bíblia. Não existe isso. Não tem isso. Isso aí foi uma invenção humana depois e colocaram Deus nessa parada. Então fique em paz, relaxa, segue a vida. Cai fora dessa galera que fica falando. A família fica falando que não tem a bênção de... Cai fora. Cai fora deles. Vive a vida de vocês. Ore vocês aí, vive a vida com Deus aí individualmente e em família, ok? Cai fora desse laço aí de religiosidade. Isso não é bíblico, ok? Você entende que a Bíblia é a maior fonte de revelação sobre os pensamentos de Deus e sobre o próprio Deus para a nossa vida? Então, minha filha, isso não é bíblico. Não tem um texto com contexto bíblico que fale assim, olha, o casamento tem que ser no religioso, assim, não tem nada disso aí. Tudo invenção. Obrigado pela pergunta. Isa, li um livro onde o pastor fala que juntando as ofertas e os dízimos recolhidos numa igreja era pouca, que os irmãos eram muito pobres e com isso, um dia num culto, juntando as ofertas no final do culto, ele orou a Deus e multiplicou para eles comprar um edifício chique para ser igreja deles. Desculpa, gente, depois conto no grupo. Olha, Isa, eu vou comentar sobre isso aí, que vale a pena, ok? Obrigado, Isa, por comentar isso aqui com a gente. Olha, Deus deve ser, Isa, muito desocupado. Deus deve ser um inútil, na verdade. Eu entendo as palavras do filósofo ateu austríaco Friedrich Nietzsche, quando ele diz Deus está morto. Eu entendo as palavras dele. Porque esse Deus que foi projetado por muitas pessoas é um Deus idiota. Esse Deus aí, por exemplo, do livro que você leu, é um banal. Ele é banal por quê? Porque ó, ao invés de ele fazer um milagre e multiplicar
alimento para crianças que morrem de fome no sertão nordestino, em regiões inóspitas da Ásia, da África, ao invés de ele socorrer meninas que são vendidas como escravas sexuais, ao invés de ele multiplicar isso nesses lugares, ele prefere multiplicar dinheiro para construir templo. É um Deus inútil, que não está ocupando o reino e o poder dele com pessoas, e sim com coisas. Olha que Deus capitalista que a gente tem, porque ele gosta de coisas. Ele não usa coisas para pessoas, ele usa pessoas para as coisas. Que coisa linda, Isa. Pro diabo. Não tem nada a ver com Cristo isso não. O Vlad, todos que vivem pela obra têm o amor do Criador. Maravilha. Legal, Isa. Obrigado aqui por você ter mandado cortadinho se eu conseguir ler. O Vlad, irmão, e a pessoa que não tem condições de ajudar, né? Todos, Vlad, têm condições de fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que cada um dá o que tem. Ok? Todos têm condições de fazer alguma coisa. O problema é que a gente sempre associa ajuda a coisas materiais. Por exemplo, Vlad, quanto custa uma palavra de direcionamento que vai ajudar a transformar a vida da pessoa? Quanto custa isso? Quanto custa dar o ombro para alguém chorar? Quanto custa se tirar alguns minutos ao invés de ficar, né, jogo no celular, televisão com coisa que não vale nada, você ouvir alguém e aconselhar segundo a sabedoria de Deus? O problema é que a gente sempre associa ajuda a coisas materiais. São importantes as coisas materiais para ajudarem também, mas não é só isso. Tem lugares, Vlad, olha, para vocês que estão chegando há pouco tempo aqui com a gente, em 2005 eu abandonei toda a estrutura que eu vivia em São Paulo e eu fui morar no sertão do Nordeste. Eu pedia carona na beira da estrada para chegar nos povoados do sertão nordestino. Eu pegava carona de Pau de Arara, por exemplo. E eu fui com uma mochila e um colchão de solteiro. Eu não tinha dinheiro para oferecer para eles. Sabe o que eu tinha? Eu tinha amor, eu tinha graça, eu tinha um abraço, eu tinha um ombro, eu tinha uma palavra, eu tinha o ensino de Deus. E eu fiz isso nos povoados. Depois eu fui desenvolvendo uma estrutura. Aí sim, depois a gente construiu escola, furou poço, um monte de poço, enviou um monte de equipes, um monte de projetos, casa de recuperação para dependentes químicos, crianças, e foi um monte de coisa. Investimos alguns milhões nisso aí depois. Mas no início não foi assim. Não foi assim no início. Então a gente tem que parar, né? Parar de dizer como os discípulos. Jesus perguntou assim, ó, como nós lemos aqui, ó. Jesus perguntou, tá, mas o que vocês têm aí? Ah, não temos nada. Ah, se não, 5 pães e 2 peixes. Opa, por que já não respondeu? Nós temos pouco, mas temos. Pega o pouco, coloca na mão de Deus e isso vai multiplicando. Não é assim que a Bíblia ensina? Ser fiel no pouco? O Guilherme, boa noite, pastor. O senhor pode me explicar melhor sobre a sua visão do dízimo? Estou sempre aprendendo. Brother, eu posso dar uma pincelada aqui já a respeito? Mas no Detox, que é um curso que a gente tem aqui, eu falo mais especificamente, ok? Lá tem uma reflexão maior, né? Um tempo maior eu falando a respeito disso. Mas eu já falo um pouquinho aqui já. Tá bom? Deixa eu só ler algumas mensagens aqui, Guilherme. Aí eu já falo, tiro uns minutinhos aqui para falar com vocês a respeito do dízimo novamente aqui. Tá bem? Vamos lá. O Érico está colocando bem aqui, ó. É a mesma coisa que apresentar a criança lá na frente da denominação. É só um símbolo. Como a questão do casamento, é só um símbolo. O batismo é um símbolo. Ok? O batismo não salva ninguém, é um símbolo. Eu gosto do batismo, a igreja cristã começou a viver essa realidade lá a partir de Atos também, sim. Ok? Mas é um símbolo. O problema é quando o princípio fica no lugar do símbolo. Tá bom? Né? O momento Rei Leão. A Kel, o Detox é libertador, sem palavras, recomendo a todos. Show de bola, Kel. Kel tá no Detox aí, que bom, Kel. Detox é uma excelente ferramenta que Deus nos deu aí para tudo isso. E a palavra é essa mesmo, liberdade, né? O Detox é uma ferramenta para liberdade. Show. A bênção de Deus se cumpre no casamento quando os dois vivem em Cristo. O Nando falando aqui, ó. Show, Nando. Bora aqui. A Isa, amo suas respostas, pastor. Tamo junto, Isa. Bora aqui, eu vou falar do dízimo um pouquinho para vocês aqui, ó. A do Everton, aqui
Eu e uns amigos vamos nos fantasiar e nas casas de abrigo com doces e música. Isso é aceito? Puxa vida, Lu. Arrebenta, minha filha. Vá mesmo. Ó, agora é o seguinte. Tira umas fotos, faz uns videozinhos curtos, tá? E manda pra nós no grupo depois. Legal? Compartilha com a gente as ações que vocês vão fazer agora no final de ano também. Claro que aceito. Vá lá, tranquilo. Vá tranquilo, faça isso. Ok? Usa das formas. Olha só como é interessante. Deus usa aquele momento, o evento, por exemplo, do Pentecostes, que era um evento do judaísmo lá, para ele derramar o Espírito Santo. Jesus usa o momento da Páscoa para ele fazer uma ceia com os seus discípulos e marcar aquele momento ali que haveria crucificação. Okay? Não há problema nessas datas e tal, não há problema em nada disso aí. Use isso como uma ferramenta. A questão é o que nós damos de valor. Não, mas o mundo usa como uma festa pagã, porque as maldições, porque quando foi criado, mas use você da forma do reino de Deus. Tudo que vier às tuas mãos. Se usam a faca para matar, use para cortar um pão e entregar para alguém. É você que decide o valor que você vai dar para esse símbolo ou qualquer circunstância que acontecer. Ressignifique isso. Ressignifique aquilo que chega diante de você. Tá bem? Na minha vida, Lu, eu não utilizo essa questão de festas pagãs. Porque se nós formos falar de coisas pagãs, olha, a lista é grande. Porque aquilo que não é doutrina bíblica, então, se torna pagão. Agora, a gente pode ressignificar, usar uma situação como essa para dar um verdadeiro sentido, um sentido que faça realmente se cumprir o reino de Deus em e através de nós. Olha lá, Rogério, mas é aquele versículo que diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, Rogério, o problema é que o versículo não termina aí. Você colocou 3 pontinhos, né? Tinha que ter continuado. E quem não crer será condenado, e não quem não for batizado. Entendeu? O versículo continua. Porque era uma prática o batismo ali. Foi uma prática simbólica do novo nascimento. Se seguiu, ok. Mas o batismo não é para a salvação. O batismo é porque houve a salvação. Uma pessoa é salva, porque creu. Então ela se batiza. Ela cumpre isso. O batismo é uma publicação da sua fé, uma confissão pública de fé. Ok? Vamos falar um pouquinho do dízimo aqui, ó. E no detox eu falo sobre o batismo também, ok? Me converti há 30 anos, meus filhos sofreram nessa época por ter que recusar o Noel. A gente não tem essa prática de Papai Noel na nossa casa, com os nossos filhos. Nada disso, a gente não... A Bia, nossa filha mais velha, na verdade, ela acaba com a festa das crianças às vezes, porque é por ela mesma ela faz isso, né? Lembro que uma vez com a priminha dela, né? Conversando na priminha, Papai Noel, não sei o que tem. Aí a Bia, as duas eram pequenas, né? A Bia falou, mas Papai não existe esse negócio aí, é o seu pai que dá o presente. Acabou com a festa da menina. A gente nunca tratou dessa questão de Noel e tal, ok? A gente não gosta, ok? Mas isso não é uma maldição, gente, tá bem? Use as coisas do Natal. Às vezes eu faço a live lá com vocês lá na outra sala e com a árvore de Natal aqui atrás, que nós fizemos em família, tem as fotos lá que Karine e as crianças colocam e tudo, enfim, né? Mas usem isso da forma correta e não há problema nenhum. Não se isolem no mundo. Eu vejo o pessoal condenar pra caramba uma árvore de Natal, mas não é capaz de alimentar as crianças que passam fome na rua. Isso é hipocrisia. Porque Jesus não condena a árvore de Natal, mas condena pessoas que não socorrem aqueles que estão famintos. Ok? Então, eu vou falar sobre dízimo já, tá, Guilherme? Me dá só um minutinho aqui. Só vou responder esses últimos 2 comentários aqui. O Evandro colocando, pastor, fisicamente, como deve ter acontecido a multiplicação? Eram cortados os pães e os peixes? Ouvi dizer que os anjos traziam, isso é mistério. Os anjos não traziam, com certeza absoluta, ok? Mas a ideia é que haviam cestos. Pão e peixe estavam em cestos.
E aí eles iam tirando, e não cessava, não acabava, ok? Eles iam tirando do cesto. Essa é a ideia. Os filmes geralmente retratam dessa forma também, a ideia mais aceita, ok? Diante da realidade, do contexto daquela época lá. Tá bom, Evandro? A Fernanda, ó, sou umbandista e sempre tentamos ajudar, mas muitos cristãos não aceitam nossa ajuda. Fernanda, não são cristãos, tá bom? Tá? Entenda o seguinte, Fernanda. Uma pessoa, para ser cristã, ela tem que ser parecida com Jesus. Tá bem? O fato, Fernanda, de eu não acreditar nos princípios de fé umbandista não significa que nós somos inimigos. Tá? Não significa que eu não vou aceitar a sua mão estendida para mim, Fernanda. E também não deve significar que você não deva aceitar a minha mão estendida para você. Tá bom? Isso não tem absolutamente nada a ver. Agora, muitos religiosos, evangélicos, católicos, Fernanda, eles partem por uma questão mística. De que, mas um bandista é tudo macumbeiro, e aí vai ser maldição para minha vida. Infelizmente, você já ouviu muito isso. Não estou contando nenhuma novidade para você aqui, certo? Mas isso não é bíblico, Fernanda, tá bom? Tá? Se morássemos perto, eu não teria nenhum problema, como já fiz muitas vezes, ir na sua casa com a minha família e a gente comer sua comida lá, sem problema nenhum. Mas eu tenho os meus orixás na minha cozinha, na minha sala. O problema é seu, não é meu. Eu já cansei de comer em lugares assim, sem problema nenhum. Ok? Nenhum. Então, não são cristãos. Quem faz isso não é cristão. Cristão é aquele que se parece com Jesus. Não é aquele que é membro de uma igreja evangélica ou católica. Tá bom? Beleza, Fernanda? Fechou? Vamos lá. O Guilherme perguntou aqui a respeito do dízimo. Deixa eu falar um pouquinho a respeito. Vamos lá. Guilherme, a gente ouve essa expressão sobre... Eu vou dar uma pincelada só aqui, tá? A gente ouve essa expressão dízimo. A gente ouve essa expressão dízimo lá no Antigo Testamento, em primeira instância, antes da lei. A gente vê que entre Melquisedeque e Abraão ali tem essa relação, e aí pronto, né? Um dá o dízimo para o outro ali, não era mandamento de Deus, Deus não mandou dar nada, ok? Não era mandamento de Deus, nem existia lei, não existia nada, mas ele dá. Que dízimo foi aquele ali? Foi o 10%? Provavelmente não. Provavelmente, o que foi, quando eu digo provavelmente, é porque a Bíblia não explica. Então eu não posso dar certeza. Ok? A Bíblia usa a expressão dízimo. Mas, talvez, provavelmente, não sei, a Bíblia não explica, não tenho como afirmar isso aqui, certo? Talvez o que Melquisedeque fez ali foi dar uma parte daquilo que ele tinha. Essa expressão dízimo era de acordo com o contexto daquilo que eles viviam ali. Mas vamos supor que ele deu 10% mesmo, não muda absolutamente nada no contexto. Depois lá em Levítico, nós vamos ver que quando eles vão entrar na Terra Prometida ali, depois que entram e tal, leis são estabelecidas para que eles vivessem. Quando os levitas, né, os da tribo de Levi, eles são separados e quando entram na Terra Prometida, eles não recebem nenhuma porção de terra, nenhuma herança. Eles recebem simplesmente a seguinte palavra: vocês vão servir todo o povo agora, as tribos estabelecidas, e vocês vão servir todos, porque eu sou a herança de vocês. E eles servem com o ofício, então, levítico, que eram os sacerdotes, eles carregavam o tabernáculo, eles montavam, limpavam, ficavam de guarda, tem alguns que tocavam também, etc. Então existiam vários grupos dentro dos levitas. E eles sobreviveriam dos dízimos de todas as outras tribos. Esses dízimos deveriam ser administrados ali e deveriam ser usados para sobrevivência dos levitas, para socorrer órfãos, viúvas e os estrangeiros que chegavam, às vezes refugiados que chegavam. Ok? Essa era a ideia do Antigo Testamento. Ponto. Quando chega em Malaquias, se você estudar o livro de Malaquias, você vai ver que ali Deus está falando, chamando a atenção através do profeta Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, em relação aos desvios do sacerdote. Os sacerdotes estavam se desviando. Porque o dízimo tinha 4 funções.
4 objetivos do dízimo e oferta. Aí Deus fala assim, mas roubará o homem a Deus? Sim, todavia me roubais. Quem me roubais? Os sacerdotes roubavam a Deus, porque eles recebiam isso. Eles recebiam o resultado das colheitas, animais, eles recebiam para dar o devido destino, e não faziam isso. Então, Deus ali chama a atenção deles. Mas depois, no Novo Testamento, nós vemos essa expressão dízimo, Guilherme, uma vez em Mateus capítulo 23, no versículo 23. Essa expressão ali é Jesus chamando a atenção dos fariseus. Jesus dá um esporro legal nos fariseus ali. E aí, ele fala, vocês dão dízimo de tudo, mas esquece do mais importante. O que resolve? Vamos ler aqui, Mateus 23, 23, que é o único texto que fala sobre dízimo na Bíblia. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã e do endro e do cominho e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, vocês comem o mosquito e engolem o camelo. Ai de vós, escribas. Aí vem os ai, né? Ai de vós, escribas, hipócritas e tal. Ai de vós, escribas, hipócritas. E fala um monte de ai aqui. Depois fala serpentes, raça de víboras. Ele enfia o couro nos fariseus e escribas aqui. Aí você fala assim, tá vendo? Jesus falou para ele, não deixe de fazer isso. Quer dar o dízimo, mas não esquece da misericórdia, etc. e tal. Mas olha para mim. Olha para mim. Jesus está falando com quem ali? Com os hipócritas. Você é hipócrita? Se você for um fariseu, escriba, hipócrita, raça de víbora, serpente, então essa palavra é para você também. Então Jesus está falando assim, não deixa de dar o dízimo não, mas não esquece da misericórdia e tal. Você é isso? A gente tem que pegar o contexto, pessoal. Se você não se enquadra na categoria de pessoa que Jesus está falando aqui, então essa palavra não tem absolutamente nada a ver com você nem comigo. O problema é que a gente acha que tudo que está escrito na Bíblia é para mim. Tudo que está escrito na Bíblia é para nós. A gente tem que pegar o contexto. Quem falou, para quem falou, sobre qual contexto falou, qual era o objetivo dessa fala. Isso é básico, são princípios hermenêuticos, né, de interpretação básicos dos textos bíblicos. E depois dessa fala de Jesus, nunca mais se ouve falar em dízimo na Bíblia. Acabou. É simples. Simples. As cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, em nenhum momento doutrina a igreja sobre dízimo. Porque era uma prática. E no ano 70, o templo foi destruído. E desde lá até hoje, pasme o que eu vou contar para vocês aqui agora. Pasme. Preste atenção que eu vou contar para vocês agora aqui. Desde aquela época até hoje, o judeu não dá dízimo. Você sabia disso? Porque o templo foi destruído. E tem que ser levado à casa do tesouro, o templo, para que o ministério levítico administre isso. Não tem mais ministério levítico, porque não há templo. E o ministério levítico foi constituído para que servisse na adoração a Deus no Antigo Testamento e deveria até hoje ali, segundo o judaísmo. Eles não dão dízimo, mas a igreja evangélica católica dá. Quer dizer, nem o pessoal que segue a lei dá. Mas, por quê? Porque não tem mais o porquê dar. Só depois que reconstruiu o templo na visão deles. Mas aqueles que estão, entre aspas, na graça, dão. Quer dizer, que incoerência é essa? Agora, não é uma doutrina bíblica para o cristão. Não é uma doutrina bíblica. Quer dizer, então, que a gente não vai servir com os nossos bens? Eu não estou dizendo isso, porque a gente já estudou esses dias aqui sobre o texto de Coríntios, entre vários textos que tem, sobre nós ofertarmos, segundo aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. E a gente precisa ofertar. E deixa eu explicar um princípio. Uma coisa é você ajudar as pessoas que estão precisando aí próximo de você. Outra coisa é você depositar ofertas para serem administradas por pessoas vocacionadas, para que essas pessoas levem esses recursos aos lugares onde o evangelho precisa avançar.
Por exemplo, quando você oferta com a gente leva isso nos lugares mais inóspitos. A gente sustenta missionários, realiza projetos humanitários, missionários, etc. Eles depositavam em Atos, eles depositavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem isso para que houvesse avanço do reino de Deus. E aí os obreiros que eram sendo enviados, os irmãos que eram sendo enviados, eles eram sustentados também. Era assim, só isso. Ok? Então não é a minha visão sobre o dízimo. Não é a minha visão sobre o dízimo. É a história bíblica sobre o dízimo. Eu não vou colocar a minha visão. Qual que é o seu ponto de vista sobre o dízimo? O meu ponto de vista é o ponto de vista histórico bíblico. Agora, me apresentem as cartas doutrinárias, ou me apresente Jesus ensinando assim, olha, a igreja deve ser dizimista fiel. Me apresente os textos bíblicos, porque eu tenho que tomar uma decisão. Ó. A Fernanda é da Umbanda. Então ela segue as orientações da Umbanda e ela segue as orientações ali da sua crença. É padronizado aquilo. Se eu quiser chegar na Umbanda e mudar isso aí, não tem lugar. Agora, a pessoa diz que é cristão, que ela quer seguir os princípios e valores bíblicos, mas na hora de procurar o texto, cadê o texto? Cadê o texto? Cadê o contexto? Cadê a história? Cadê o ensino sobre isso? Não tem. Então tá bom. Mas fala que é cristão. Não é. Me manda os contextos. É simples. Me manda. Blá, 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 blá. Me manda texto. Não joga no ar, não. Me manda o texto. Qual que é o texto? Tem gente aqui querendo que eu leia Mateus capítulo 8 inteiro. É isso? Quer dizer, na hora de eu falar aqui, eu dou tudo mastigado. Aí você joga Mateus capítulo 8 inteiro. Que fala sobre o leproso, fala sobre o centurião de Cafarnaum, fala sobre a sogra de Pedro, fala sobre como devemos seguir a Jesus, fala sobre a tempestade que Jesus apazigua. Quer dizer, show de bola. Entende pra caramba de Bíblia aí. Plantar banana, rapaz. Jane, dou meu dízimo para a pregação do evangelho. Jane, você faz o que você quiser. A minha função é ensinar o que é bíblico. Só isso. Você pode dar dízimo, trízimo, fazer voto, promessa, andar de um pé só. O problema é de vocês. Minha vida não vai mudar em nada com isso. Agora eu ensino o que é bíblico. Só isso. Meu compromisso é com isso. Meu compromisso não é o que vocês acham. Ok? Olha lá, ó. Bom, obrigado, ok? Obrigado, ó. O Josimar aqui falou. E aí na hora de falar, de ensinar o princípio bíblico aqui, porque não tem texto bíblico que ensine isso, ele fala assim, irmão, fica com Deus, tô indo. É assim que funciona. É assim que funciona. Os délios da vida aparecem aqui, Jussá, e fala, não, porque... A hora que eu pergunto, me envia o texto bíblico. Me envia o texto bíblico dos apóstolos ou de Jesus ensinando sobre dízimo na Bíblia. Me envie, pelo amor de Deus, eu tenho um monte de Bíblia aqui em vários idiomas. Me envie, eu procuro aqui, eu tenho internet na minha frente aqui. Me envie. É por isso que eu digo muitas vezes que eu estou cagando e andando para que religiosos falam. Porque não tem contexto bíblico nenhum. É só blá 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 blá, não sai nada. Sai nada. Tá? Agora, vocês querem seguir religiosos? Sigam, o problema é de vocês, não é meu. A minha vida não vai mudar em nada. Nada. Não quero acreditar em nada que o Everton está falando, não quero seguir nada, isso é uma baboseira. É um problema seu. Simples. Ok? É simples. Minha vida não muda em nada. Aqui, eu vou ler aqui que o Evandro colocou aqui. Ó. Enquanto vocês vão falando aqui, eu vou ler aqui. Ó. Pastor, fisicamente, como deve ter acontecido? Já respondi, essa é a de baixo agora. Evandro, eu já me vesti de Papai Noel para levar brinquedos e alimentos em uma comunidade carente. Também não concordo em trocar a figura de Jesus por um personagem criado pelo comércio, mas podemos usar. Sim, pode usar. Pode, sem problema. Usa como ferramenta, brother. Não há problema nenhum, cara.
Essa paranoia que se tem aí, não. Vamos condenar o que Jesus condena, ok? Jesus condena, por exemplo, distorcer o texto bíblico. Quando você fala assim, o dízimo é ensinado por Jesus. Pronto, você está distorcendo o texto bíblico, isso é heresia. É isso que Jesus condena. Jesus condena virar as costas quando as pessoas precisam. Jesus condena aquilo que a Fernanda está falando ali, olha, você não aceitar ajuda porque uma pessoa não faz parte, não é cristã, é da Umbanda e tal. Isso Jesus condena. Jesus condena você saber fazer o certo e não fazer. Isso Jesus condena. Isso Jesus condena. Ok? Fora Délio. Esses Délio que entra aqui, rapaz do céu. Ai, meu Deus do céu. É por isso que Jesus... Olha o que Jesus fala para esses caras aqui, ó. Ó. Jesus fala lá. Raça de víboras, suas serpentes, vagabundo. Jesus mete a boca nesses caras aqui. Aí quando eu falo aqui... Aí quando eu falo aqui, os caras ficam escandalizados. Oh, o pastor fala palavrão e tal. Pô, Jesus xingava os caras lá, velho. Ah, fariseu enche o saco demais, rapaz. Fala e não ensina nada, cara. Às vezes entra... Eu até gosto que entra pra dar engajamento pra nós também, tá? Isso faz parte. Mas eu fico abismado. Esses dias, ontem ou hoje, não sei, uma pessoa entrou num vídeo meu, e aí falando assim, não, porque não é assim, assado e tal. Aí eu coloquei lá assim, olha, estou aguardando o vídeo no seu canal de você ensinando. Porque o cara não faz porcaria nenhuma e quer falar de quem faz. Não faz nada. Você entra na rede social do camarada, né? É só coisa de sem camisa, de que tem curtido e tal. Aí, na hora de falar as coisas sérias, ele entra nos outros pra falar. É. Sabe por que faz isso? Porque não tem conteúdo. Porque não sabe. Porque tá reproduzindo como um papagaio o que a religião fala por aí. E não vai ter argumento, sabe por quê? Porque não existe. Eu não sou trouxa. Eu tô há mais de 20 anos nessa parada. Se existisse, eu ia ser pego de calça curta, mas não tem. Não tem. André Silva, pastor, o senhor tem igreja? André, não tenho igreja, André. Não tenho igreja, tá bom? Eu faço parte da igreja, mas não tenho igreja não. Quem tem igreja é só Jesus, tá bom? Mas não, eu não faço parte de nenhuma denominação também, tá? Faço parte da igreja, não somos denominacionais. Mas servimos, nos reunimos, etc. Tá bom? E não moro no Brasil também, tá bom? Vocês tiram onda, né, galera? Vocês gostam de ver o negócio ferver, né? André Luiz, realmente não existe no Novo Testamento argumento para dízimo. Não tem. Mas tem argumento para a gente socorrer os pobres. Aí esses a galera não briga não, né? Não, tá na Bíblia, vamos fazer, vamos cumprir. Hipócrita. Vagabundaiada, rapaz. Eita, bando de religioso vagabundo mesmo, viu? Desculpe a expressão. Mas é muito vagabundo. Fala que é cristão. Tem lá, Jesus falando lá, ó, estive preso, não fosse me visitar. Vocês vão na cadeia? Não, mas quer falar de dízimo, né? Estive internado no hospital, estive doente, não fosse me ver. Você vai nos hospitais, é capelão em hospitais? Vai visitar os doentes, os familiares? Não, não vai socorrer? Mas quer falar de dízimo? Hã? Estive nu e não me vestistes. Faz isso? Vai para as ruas? Adota crianças que são abandonadas? Não. E quer falar de dízimo? Ah, vai cumprir Mateus 25 primeiro, vai. Depois a gente conversa. Débora, qual é o ensinamento sobre a oferta da viúva pobre? Existem vários ensinamentos, né? Vários ensinamentos. Um deles, Débora, é que Deus não olha quantidades. Deus olha a disposição do coração. Inclusive, em nenhum momento, Débora, a Bíblia fala que a viúva levou o dízimo. Ela deu uma oferta. Ela deu tudo que tinha. Não deu dízimo. Olha só. Jesus estava tão preocupado em ensinar sobre dízimo que ele conta uma história de uma viúva que deu tudo. Isso aí os caras que são dizimistas não querem dar tudo, né? Eles não querem aprender daí. Eles querem aprender o 10%. Mas não quer aprender a dar tudo. Então o dia que o cara aprender a dar tudo, aí pronto.
Me enche a paciência com dízimo depois. Mas é um dos ensinamentos, tem vários ensinamentos. Ok? Outro ensinamento interessante é que a gente dá segundo aquilo que temos no coração. Ela entendeu. Ame a Deus sobre tudo e com todas as forças, energia, com tudo que você tem. E nós entendemos? O que nós temos no nosso coração em relação a Deus? Ah, Deus não quer meu dinheiro, é verdade, mas Ele quer o nosso coração. E do nosso coração, Provérbios 4:23 fala, procede as nossas atitudes. Então, através da minha atitude, eu mostro o que está no meu coração. E eu concordo com o Jonathan. Fernanda, é melhor você aqui do que um religioso. Tamo junto, Fernanda. Temos crenças diferentes, ok? Temos princípios de fé diferentes. Mas jamais você será minha inimiga. Espero não conhecer ninguém chamado Odélio, a Lu falando. Gente, eu tenho aqui mais 7 minutos com vocês, ok? André Silva, os pastores querem abrir igreja porque não querem trabalhar. Tem muito pastor gente boa, cara, mas esse negócio de abrir igreja aí não resolve. Se nós somos a igreja, vai abrir as pessoas, né? Meu Deus do céu. Paola, pastor, qual é a sua visão referente às declarações do cantor gospel Kleber Lucas? Paola de Mogi, né, Paola? Vamos lá, Paola. Eu confesso para você que eu vi muito pouco, tá? Eu não me interesso por esses assuntos, tá? Essa é a verdade. Eu não me interesso muito por esses assuntos. Aí, às vezes, eu vejo porque o pessoal me manda, tá? Mas eu não tenho nenhum tipo de interesse nesses assuntos aí. Agora, sobre os posicionamentos do Kleber Lucas, há muito tempo já é que eu não concordo com os posicionamentos do Kleber Lucas. Por exemplo, eu não tenho um pensamento religioso evangélico em relação ao casamento. Vou fazer uma live falando sobre isso e tal. Mas daí concordar com a forma como o Kleber Lucas trata casamento, né? Porque casamento para ele é uma zona, né? Ele casou 375 vezes já. Então, são princípios muito diferentes. Muito diferentes. A forma como ele lida com as coisas já há muitos anos já é muito complicada. Muito complicada, né? Ele entrou na cabeça dele há muitos anos atrás que ele é um artista de Deus, ele é uma estrelinha de Jesus. E aí, tudo que começou a surgir de Kleber Lucas, né, que envolve Bíblia, começou a ser uma aberração, uma distorção bíblica muito grande. Então, e agora, com essas últimas situações aqui, só confirma isso, né? É claro que eu não concordo com a forma como a igreja evangélica tem se portado diante disso. Mas é uma briga de foice, né? Os dois estão afundados em buraco, né? Um lado a igreja evangélica institucional, afundado num buraco, num lamaçal. Do outro lado, os Kleber Lucas da vida, os Kivitz da vida, né? Afundado no outro extremo. São dois extremos aí. Agora, eu não concordo com os posicionamentos do Kleber Lucas, tá bom? Eu vejo que está muito fora dos princípios e valores bíblicos. Até porque eles têm formado uma Bíblia diferente para eles, né? Ok? Um abraço para você, viu, Paola? Um abraço, Praia Grande, o André Silva aí, um grande abraço pro pessoal aí de Praia Grande, pro André, pra família. Deus abençoe. Um abraço. Oferta é uma coisa e dízimo é outra. Colocando aqui. Oferta é bíblico, dízimo não é. Simples assim. Para a igreja cristã eu tô falando, tá? Mas se vocês querem seguir a lei, tem 613 pelo menos para vocês seguirem, tá bom? Só não esquece de seguir as 613, porque seguir só dízimo não resolve, tá bom? Everton, me explica sobre o terceiro céu que Paulo fala. Paulo fala muito pouco sobre isso, nem ele entendeu muito bem. Ele estava tão atordoado com essa parada aí que não tenho muito o que falar, é um reino espiritual, né? Não sabe se foi arrebatado, se teve uma visão, se sonhou, não sabe muito bem explicar, ele mesmo disse. Então a gente não tem muita explicação, cara. Eu não vou inventar para você aqui. Talvez se você perguntasse para outras pessoas, eles iam inventar um monte de coisa tal. Não tem explicação para isso. Não tem. A explicação mais bíblica é a que Paulo deu. Não sei o que houve. Só sei que coisas inefáveis eu vi, não sei muito bem explicar. Ponto. Vou ficar inventando moda para vocês aqui. Não tem. Acabou.
tá? Não vou dar uma de super espiritual aqui, montando uma Bíblia. Tô fora. Pastor, aquele vinho na festa tinha álcool? Com certeza, não tenha dúvida. E eu já mostrei para você aqui meus vinhos, vinho do Porto, vinho dos lugares aqui e tal, que eu ganho também. Ganho muito vinho de presente. E você bebe, Everton? Bebo. Bebo. Tá bom? Não aconselho ninguém a beber. Mas bebo. Não faz parte da concupiscência da minha carne. Tenho equilíbrio. Não há nenhum problema. Ah, mas a Bíblia condena. Não, não condena. A Bíblia sempre condenará vício. Sempre condenará desequilíbrios. Ok? Se você tem problema do ódio, tome cuidado em usar faca. Tá? O problema não é a faca, é o seu ódio. O problema não é o vinho, é o que você faz com ele. Tá bem? Gente, eu gostaria de responder todos vocês aqui, mas para eu conseguir responder cada vez mais vocês precisam estar no Detox. Vocês entram pro Detox. Do Detox lá vai ter um link para vocês entrarem. É um curso, ok? O Detox é um curso. Eu tenho entendido que é uma ferramenta fantástica para que você desconstrua as questões religiosas e comece a construir a partir de um contexto bíblico cristão verdadeiro. Ponto. Lá, são mais de 40 aulas, videoaulas. Lá você tem acesso a um link para um grupo exclusivo de WhatsApp. Nesse grupo, aí eu consigo responder muitas perguntas. Todos os dias a gente tem interação, comentários. Aí nós marcamos encontros também online, uma outra plataforma onde a gente olha nos olhos, conversa, onde há testemunhos, a gente chora junto, canta junto, ora junto, tem momento de palavra, enfim. Mas você tem que ir lá para o Detox para acontecer isso. Tá bom? Aí eu consigo responder muitas perguntas lá no grupo. Ninguém fica sem resposta. A gente consegue. Eu e minha equipe, graças a Deus, a gente tem conseguido caminhar bem. Tá bem? Working. Pastor, eu votei no 13 e o pastor disse no púlpito que eles são inimigos dele. E Deus, o que eu faço agora? Se você é inimigo dele, cai fora. Simples. Você já sabe a resposta. Você estava só esperando alguém te ajudar na resposta aí, né? Você já sabe. Se uma pessoa te chama de inimigo dela, eu não vou entrar no mérito de se votar no 13 ou não votar. Isso é um problema seu, ok? Arque com as consequências de quem você vota. Ponto. Agora, se o pastor falou no púlpito que você é o inimigo dele, cai fora. Simples assim. Tá bom? Vai ficar lá insistindo por quê? Gabriel, então você gostaria que essas igrejas deixassem de existir? Essa pergunta é para mim, Gabriel? A pergunta é para mim? Se eu gostaria que essas igrejas deixassem de existir? Se a pergunta é para mim, sim, claro, com certeza. Já expliquei para vocês que eu prefiro que tenha um puteiro num lugar do que uma igreja evangélica dessas daí. Já expliquei por quê. Dízimo é bíblico, porém não é cristão. Simples. Sim, ele é bíblico. Como, por exemplo, matar pessoas é bíblico. Só que não é cristão. Entendeu? Prostituição é bíblico, está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é bíblico. Só não é para a igreja. Não é para o cristão. Entendeu? Tem muita coisa. O diabo é bíblico. Só não é cristão. André Luiz, gostei muito dessa live. Não estou conseguindo sair. Oh, que bom. Vamos sair agora aqui em 4 minutos. Nós vamos orar. Tá bom? Ó, tem muita gente testemunhando aqui do Detox também. Fantástico. Hoje tivemos aqui muita gente passando, né? Cerca de 1.600 pessoas geralmente passam nossas lives aqui todos os dias, né? Eu segunda e quarta e sexta, 7 da noite eu tô aqui com vocês. Terça e quinta, 7 da manhã. Isso significa que amanhã, 7 da manhã, eu tô aqui nessa mesma plataforma com vocês. André Silva, pastor, o senhor é viciado ou dependente da bebida? Nem viciado e dependente, nem dependente, brother. Que ideia é essa? Nem viciado, nem dependente, cara. Hipótese alguma, pelo contrário. Eu abro e ajudo a manter projetos de recuperação para dependentes químicos. Ok? Vamos lá. Vamos orar aqui, pessoal? André Luiz Augusto. Quero participar desse grupo. Ó, link na bio. A gente vai acabar lá, eu vou orar aqui agora. A
gente vai acabar a live e vocês entram pro Detox. Tem um link na bio aqui para você entrar. Como é que você faz para você entrar? Você faz uma oferta para os nossos projetos e entra no seu e-mail cadastrado. Você vai receber um link com login e senha para você entrar para a plataforma. Nessa plataforma, lá vai ter direitinho, você vai ver lá um link para você entrar para o grupo de WhatsApp chamado Discípulos Radicais. Legal? Vamos orar então? Vamos orar. Vamos orar, Papai do Céu. Vamos orar assim, ó, Coraci, a família e tal. Vamos orar. Acaba não, André falando aqui. Puxa vida, André. Que legal, fiquei muito feliz. E fiquei tempo a mais do que ficaria com vocês hoje aqui. Vamos orar pela Lívia, que está com câncer. Derek, o filho do Jonathan. Vamos orar, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo dom da vida que o Senhor nos desse. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua salvação que nos alcançou. E obrigado porque estamos aqui hoje, unidos em comunhão. Obrigado porque estamos aqui como igreja. Obrigado por todos que passaram por aqui. Que o teu Espírito traduza aquilo que eu não consegui explicar, ó Deus, de uma forma que impacte o coração dessas pessoas. Que a Fernanda, ó Deus, que frequenta a Umbanda, que esteve aqui com a gente, não sei se ela está ainda, que o Senhor e ela possam conversar melhor. Não é sobre religião, é sobre conhecer o Senhor, é sobre conhecer a Jesus, é sobre ser amigo de Deus. Deus, aqueles que precisam encontrar o Senhor e precisam se relacionar com o Senhor estão aqui agora. Que o Senhor toque no coração dessas pessoas. Coloca, ó Deus, cada um, ó Deus, que aqui colocou o seu pedido de oração. A Lívia, que está com câncer, o filho do Jonathan, o Derek, Coraci, a família, as pessoas, ó Deus, que estão enfermas. Elas estão como aquelas pessoas que estavam com Jesus no lugar deserto. Elas estão esperançosas de que o Senhor Jesus toque a vida delas de alguma forma. Esse é o meu pedido, que o Senhor nos toque, dando sabedoria, curando, restaurando, fazendo milagres se necessário, enfim. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor nos ensina que o que é impossível para os homens é possível para o Senhor. É isso que o Senhor falou para Maria e é nisso que nós cremos. Colocamos tudo diante do Senhor. Que o Senhor honre cada vez mais a tua presença em nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Isabel. Isabel e Alisson, que Deus abençoe vocês também. Em nome de Jesus. Maravilha. Maravilha, jogados. Tamo junto. Encontro vocês lá no Detox. Ok? Assim que você entrar no Detox hoje, já vai pro grupo dos Discípulos Radicais. Você entrando lá, a gente já dá umas boas-vindas para você também. Vai ser muito bom ter você ali. Temos centenas de pessoas no Detox já, graças a Deus. E muita gente já indo para o grupo de WhatsApp, Discípulos Radicais, onde vocês podem estar com a gente, se reunir com a gente, caminhar mais próximo, conhecer mais os projetos humanitários e missionários que a gente realiza também. Legal? Ó, um beijo no seu coração. Você lembra o Brother Simeon, né? É legal. Esse cabelinho eu tô lembrando mesmo aqui, ó. Working. Pastor, fiquei triste com alguns comentários de alguns irmãos. Relaxa, brother. Eu sou xingado todos os dias nas redes sociais. Relaxe. O que você precisa é aproxime-se mais de Cristo. Tenha a mente de Cristo. E que as suas decisões sejam pautadas a partir da mente de Cristo.
Tenha consciência, tenha compromisso com a sua consciência em Cristo. Ok? Agora, discordância, algumas palavras, isso faz parte. Eu fui xingado aqui, na minha própria live. Então relaxa, toca a vida. Ok? O fato de haver discordância não significa que somos inimigos. Tá bom? Relaxa, toca o barco, segue a vida. E ficar triste faz parte. Bem-vindo à vida real. Você fica triste, só não deixa isso criar uma raiz de amargura. Tá bom? Amo você, brother. Um abraço. Legal, Délia. Tamo junto. Gratidão. Valeu, Lúcia. Um abraço. Verdade, brother Simeão. Anos 90. Ué. Amém, Henrique. Obrigado, Délia. Obrigado a todo mundo aí que ficou. Não dá tempo de falar o nome de vocês todos. Obrigado, pastor. Você é sincero. Amém por isso. Valeu, contem sempre com a minha sinceridade. Um beijo no coração de vocês e amanhã, 7h07 da manhã, eu tô ao vivo com vocês aqui. Obrigado, Isa. Amanhã, 7h07 da manhã, eu tô ao vivo com vocês. Fui.